A graça e a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, meu querido irmão, minha querida irmã da Missão Batista em Jorge Wetter. Eu mais uma vez glorifico o nome do Senhor por mais uma vez estar aqui com você, podendo compartilhar com saúde. Esta semana eu tive o privilégio de falar com cada irmão da congregação e conversar com cada um, saber que vocês estão bem e nesse tempo, e a gente glorifica a Deus por isso, meu irmão e minha irmã em Cristo. Nós adoramos ao Senhor. Essa noite, meu irmão, de uma maneira muito especial, eu gostaria de deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Eu acho que eu nunca ouvi em toda a minha vida tanto falar-se em fé, tanto se falar em oração, em crer nesse tempo, como a gente tem ouvido falar nesse tempo. E eu fiquei pensando sobre isso, meu irmão. O que é viver pela fé nesse tempo? O que é exercitar a minha e a sua fé nesse tempo tão tenebroso que a gente está vivendo? E Paulo, de uma maneira maravilhosa, ele mostra pra gente com 2 ou 3 versículos, 2 versículos, ele nos mostra o que é viver pela fé. Eu queria compartilhar com você, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Essa palavra muito me abençoou essa semana, quando eu estava fazendo aqui um culto com as minhas filhas e com a minha esposa. Inclusive, eu incentivo você que é da missão, e você também que está me ouvindo, procure fazer um culto, procure orar com a sua família. Isso tem sido muito bom, irmãos, nesse tempo que a gente não tem tido oportunidade de estar junto como igreja, mas nós somos a igreja, como eu tenho repetido e sempre falado aqui. Então, irmãos, procure nesse tempo, escolham dias da semana, momentos em que vocês estão em família, e procurem orar juntos, procurem ler a palavra de Deus, porque Deus sempre tem algo para revelar na palavra dele para as nossas vidas, e isso nos fortifica, nos faz passar pelas dificuldades. Então é um conselho que eu dou para você, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve nessa noite. Faça um culto. Olha, se você não quiser fazer um culto, ore junto com a sua família, leia a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Mas voltando ao texto, o que é viver pela fé? E Paulo nos ensina aqui. Viver pela fé
E ele começa, não desanimar, irmãos. Viver pela fé é não desanimar. E é o primeiro incentivo que ele dá para a igreja de Corinto, que provavelmente deveria estar passando por um momento muito difícil como esse momento que nós estamos vivendo. Primeira palavra que ele dá, não desanimem. Por isso, não desanimamos, irmãos. E à medida que o tempo passa, né, nós já estamos praticamente quase um mês em casa, né? Muitos que estão em casa, aqueles que não estão trabalhando. E a gente começou pensando que ia ser rápido, de repente a gente ia voltar. E a nossa tendência natural como ser humano, quando a gente vai vivenciando determinadas situações, é a gente esmorecer, desanimar. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui nessa noite, não desanimem, porque viver pela fé é não desanimar. Pelo contrário, ele diz, ao contrário, não desanimem, se animem. E ele diz o seguinte, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Eu não sei se a gente que é um pouco mais antigo, né? A gente conhece, tem uma plantinha, tem muito nessa região, em Jorge Wetter deve ter também, é uma plantinha dormideira, né? Quando você toca nela, ela vai e se fecha. Mas com o passar do tempo, ela vai se abrindo novamente. Então, eu quero comparar a nossa vida como essa plantinha muitas das vezes. Quando a gente é tocado por determinada circunstância, quando a gente é tocado muitas das vezes por um problema, por uma dificuldade, quando a gente é tocado por uma situação que a gente tem vivenciado, que a gente mais tem vivenciado, são situações tristes nesse momento. Então ele fala aqui que mesmo que o nosso ser exterior, né, que a nossa feição venha se desgastar, o nosso ser interior, ele é renovado a cada dia. Assim como essa plantinha dormideira, ela é tocada muitas das vezes quando você toca e ela se fecha, ela vai se renovando com o tempo. E isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender, porque terão dias difíceis, onde nós vamos ser tocados e muitas das vezes a gente vai se fechar. Mas viver pela fé é se abrir. E como viver pela fé não é viver pelo que eu vejo, mas pelo que eu espero, então amanhã pela manhã a gente espera que a nossa dormideira esteja aberta, bonita, viçosa. Então a minha vida e a sua vida também é dessa maneira, e ela é se renovada dia a dia. E o que renova, quem renova essa força em mim e você? Não sou eu, irmãos. Não é muitas das vezes o que você vê, mas o que renova dia a dia essa força é o nosso Deus, é a graça do nosso Deus. E Paulo, em determinado momento, lá no 2 Coríntios capítulo 12, ele também estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Era um espinho que ele tinha na cara, e ninguém sabe. Não vou ficar conjecturando com você o que seria esse espinho, mas pode ser qualquer coisa. E em um determinado momento ele se sente fraco. E às vezes a gente pode se sentir fraco na caminhada, a gente pode se sentir fraco e desanimado, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor fala para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Paulo o seguinte: sou eu que renovo a sua força dia a dia, Paulo.
Então, irmãos, é o Senhor que vai renovar a sua força dia a dia. E aí ele fala o seguinte ainda, né? Ele renova dia a dia. Ele fala para nós não desanimarmos. E ele diz que a tribulação que a gente vive hoje, ela é momentânea. Ela vai passar, irmãos. Ela vai passar. E o que é mais importante a gente ter isso na nossa mente. Além dela passar, a glória que há de ser revelada na minha vida e na sua vida, meu irmão, não pode se comparar. Não pode se comparar. Não tem comparação. Porque a glória que o Senhor vai revelar na minha vida e na sua vida é uma glória eterna. Não dá para tocar, irmãos. Não dá para... Só dá para sentir o abraço do Senhor nos momentos difíceis, em que o nosso coração está angustiado, está choroso. É nesse tempo que o Senhor vem e nos abraça. Não tem comparação o que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão. Então viver pela fé é viver sem desanimar. Isso não quer dizer que a gente vai estar triste alguns dias. A gente vai ser abatido com determinadas notícias que nós vamos ouvir ou ver. Mas não desanimar. Pelo contrário, não desanime. Porque mesmo que o nosso semblante caia, mesmo que haja tristeza no nosso coração, o Senhor está dizendo na palavra dele que o nosso interior vai ser renovado dia a dia para a glória de Deus. E em terceiro, não tem comparação o que Deus está fazendo, o que Deus há de fazer, a glória que há de ser revelada, porque ela é uma glória eterna, é uma glória infinita. Não perca as oportunidades que Deus está te dando nesse tempo, meu irmão. Não perca as oportunidades que o Senhor está proporcionando para você. Não desanime. Renove-se o seu interior dia a dia. E quem pode fazer essa renovação é o Senhor. E a glória que há de ser comparada não se compara com a glória eterna do Senhor. Ah, irmão, se eu e você nos firmarmos nessa palavra, nós com certeza iremos viver pela fé. Porque a palavra diz aqui que nós não podemos nos basear pelas coisas que vêm, porque elas são temporais. Tá vendo? Guerra na política brasileira é temporal, irmão. Tá vendo tantas coisas ruins acontecer? É temporal. Nós vivemos pela fé e olhamos não para esse mundo terreno aqui, que a gente sabe que é de sofrimento, mas para uma glória vindoura. Essa é a minha esperança. Essa deve ser a sua esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor Deus esteja tocando em cada coração, em cada vida, Senhor. E que nesse tempo, onde se é tanto falado sobre fé, nós possamos viver pela fé. Vivendo pela fé, não desanimando. Vivendo pela fé, renovando a cada dia. E quando eu digo cada dia, Senhor, é cada dia sendo vivido de cada vez. Ensina-nos, a Deus, nessa noite, a viver cada dia, cada hora, cada momento, cada vez, um pouco de cada vez. Não possamos trazer o nosso futuro para hoje, mas que vivamos o hoje. E a glória que o Senhor há de se revelar em nossa vida não há de se comparar. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe sua vida, Deus guarde você. Viva pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu amado. Deus guarde você. Um forte abraço em cada coração que me ouve nessa noite. Deus abençoe.